Fala aí, meus crias e minhas crias também. Tudo bem, meu povo? Vou fazer um vídeo aqui dando dicas para vocês, análise e algumas informações sobre os principais jogos do final de semana, que para mim pelo menos são os principais jogos, os que eu mais estou com vontade de acompanhar. Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Inter de Milão contra Milan, Barcelona Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester United, Brighton e ainda tem uma dica surpresa no final, que é Nottingham Forest contra Burnley. Acabou a surpresa. Então vamos lá, esse vídeo tem um apoio da KTO, a casa que é a minha parceira, que eu indico para vocês brincarem também, darem lá os seus palpites. Não pensem que isso vai fazer de vocês ricos, essa não é a intenção é simplesmente deixar um jogo de futebol mais interessante. Eu assisto muitos jogos toda semana e de vez em quando ter uma graça a mais ali, uma curiosidade de será que vão sair tantos escanteios, será que vão sair tantos gols, será que tal time vai ganhar? Simplesmente por isso vocês vão ver aqui, porque eu vou deixar os print screens dos palpites, R$10, é só para brincar mesmo. No final das contas, em vários jogos, dá-lhe uns R$50 no final de semana. É o que eu me permito brincar, jogar e se perder não vai me atrapalhar. E é o que eu sugiro que vocês façam também. Só brinquem, que é a graça da coisa. Vai lá na KTO, kto.com e dá o palpite de vocês. Começar com o jogo da sexta-feira, vai me prender no sofá uma sexta-noite em Barcelona. Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen. Para mim é um dos grandes jogos da temporada até aqui. Os dois com 100% de aproveitamento. O Bayer Leverkusen do Xabi Alonso já está mostrando desde a temporada passada crescimento, ideias de jogo, identidade. Já ganhou do Leipzig essa temporada, na primeira rodada ganhou de 3-2. O Leipzig que já ganhou um 3-0 do Bayern de Munique na Supercopa. O Leipzig que já ganhou do Union Berlin também fora de casa por 3-0. Enfim, os bons times da Alemanha se enfrentando nesse início de temporada. E a gente tem esse Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique tem uma dúvida muito importante, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Kimmich ainda é dúvida, tomou uma pancada no jogo contra o Japão na coxa, não jogou contra a França, e vamos ver se ele treina hoje ainda na quinta-feira para poder jogar ou não. Se não puder, é uma baita perda para o Bayern de Munique, né? O Musiala deve poder começar jogando, embora a tendência é que ele seja resguardado também, e que o time comece com Gnabry, Miller e Sané, fazendo uma linha de 3 meias, com o Harry Kane na frente. E aí vamos ver, o Laimer está jogando de lateral direito, jogador que veio do Leipzig na temporada passada. Se não der para o Kimmich, eu imagino que o Leipzig vai se juntar ao Goretzka no meio campo e o Mazraoui entra na lateral direita. Bayer Leverkusen tem como grande destaque o Wirtz, é muito bom jogador, é um Kai Havertz 2.0, o Kai Havertz que começou muito bem no Bayer Leverkusen também, é um meia, o time joga com 3 zagueiros, abre muito o Frimpong e o Grimaldo, joga com 2 jogadores de construção, e aí Hoffmann e Wirtz um pouco mais à frente, atrás do centroavante. É um bom time de posse de bola, de controle de jogo, de dar ritmo, de zagueiros rápidos, de boa saída de bola também, e vai ser muito interessante ver eles num teste contra o Bayern de Munique na Allianz Arena. Dica para vocês. Antes, um contexto sobre a dica. A média de gols do Bayern de Munique, do Bayer Leverkusen nessa temporada, nos jogos, é de quase 5. Teve 3-2, teve 5-1, tem 14 gols entre gols marcados e sofridos em 3 jogos, uma média de quase 5. E a do Bayern de Munique, quase 4. São, se eu não me engano, 9 gols marcados e 2 sofridos em 3 partidas. 11 gols em 3 partidas, média de quase 4. Ou seja, espera-se um jogo de muitos gols. Eu acho que a tendência quando 2 times fortes assim se encontram é que saia menos gols. O jogo fique um pouco mais preso, que as defesas consigam levar vantagem muitas vezes sobre os ataques, que os times não querem que o jogo se abra demais, e eu acho que é isso que vai acontecer. Eu tô dando uma dica que para mim é bem conservadora, menos de 4 gols a 1.64. Uma odd de 1.64 eu já acho que é uma boa odd para uma odd conservadora, de vez em quando para odds arriscadas não vale a pena, mas para mim essa odd que é conservadora é 1.64, menos de 4 gols, o que quer dizer? Que se saírem exatamente 4 gols, 3-1, 2-2, 4-0, anula. A gente tem nossos R$10 de volta. Então, eu acho que é uma boa, porque eu acho que não vai ser um jogo de tantos gols, eu acho que é mais provável que esses times abram jogos contra times mais da parte de meio e de baixo da tabela do que num confronto direto. Eu entendo que será um jogo um pouco mais fechado entre esses 2 times. Passando para um outro clássico, Inter e Milan. Antes era o clássico de Bayern, agora é o clássico de Milão. Inter e Milan, jogo no sábado, 1 da tarde do horário de Brasília. Os 2 times chegam 100%,
depois de 3 rodadas, chegam de fato muito bem, 2 times que se reforçaram bem na janela de transferências. O Milan foi buscar Pulisic, foi buscar Loftus-Cheek, foi buscar Jovic, mas o Milan que tem 2 problemas importantes na defesa, Kalulu e Tomori estão fora desse jogo, o Giroud ainda é dúvida também, teve problema físico com a França na data FIFA. A Inter de Milão perdeu seus 2 atacantes referência, Dzeko e Lukaku, mas trouxe um que eu gosto muito, que é o Marcus Thuram. Não fez um grandíssimo jogo contra a Irlanda na data FIFA, perdeu um gol embaixo da trave, mas jogou ok. E foi uma boa contratação para mim, acho que é uma bastante boa contratação da Inter, que tem o Lukaku vivendo o Lautaro, vivendo um grande momento. 5 gols em 3 partidas nesse início de campanha com a Inter. Ele não marcou com a Argentina na data FIFA, foi titular contra o Equador e substituído, jogou 5 minutinhos contra a Bolívia, mas na Inter ele tá indo muito bem. O momento dos 2 times é bom, acho que o Milan teve testes mais difíceis, jogou contra Torino, que nos últimos anos vem sendo um adversário muito chato para todo mundo, e jogou contra a Roma, em Roma, e ganhou por 2-1, jogando bem melhor que a Roma. Não assisti esse jogo inteiro, mas assisti melhores momentos e depois li e vi Clara falando sobre ele também. O Milan jogou bem contra a Roma, então acho que o Milan foi mais testado do que a Inter, mas acho que a Inter é um time que tem um momento do Lautaro, que é muito bom, que, enfim, se espera, pelo que a gente vê até das odds, que a Inter seja a favorita, mas eu acho que é muito apertado o jogo. O clássico é muito difícil. O que eu vou aqui, quando eu acho que as odds estão muito parelhas, quando eu acho que a leitura da casa está muito parecida com a minha e fica tudo muito equilibrado, eu gosto de sair um pouco da caixa e tentar alguma coisa diferente. E aqui tem um gol de Lautaro Martinez a qualquer momento a 2,57. É uma odd altíssima para um cara que tem 5 gols em 3 partidas e é o cobrador de pênalti do time. Então eu acho que é uma odd muito boa para um golzinho do Lautaro. Não sei se vai ser empate, não sei se vai sair muitos gols, se o jogo vai se fechar mais. O histórico recente de Inter e Milan tem jogos muito fechados, como as semifinais da Champions, tem jogos de 3-2 em campeonato italiano, tem 3-0 para a Inter na Supercopa da Itália. É um jogo que as últimas partidas não têm mostrado um padrão muito claro. O que tem mostrado de padrão mais é vitórias da Inter sobre o Milan, mas ainda assim. Então aqui eu vou sair um pouco da caixa e vou num gol anytime, qualquer momento, do Lautaro Martinez a 2,57. Passando para futebol espanhol, no sábado tem Barcelona e Betis, sábado às 4 da tarde aí para vocês. O jogo é aqui em Barcelona, no Estádio Olímpico de Montjuïc. O Barcelona chega depois de 3 vitórias consecutivas. O Betis tem muitos desfalques, não vai ter Cláudio Bravo, Guardado, Sabaly, Fekir, William Carvalho, bom meio-campista português, e o Aitor. Alguns desses jogadores nem são titulares, né? O Rui Patrício normalmente joga no gol e tal, o Bravo joga mais as Copas. O Betis, que nesse campeonato espanhol até aqui já perdeu empatou com o Atlético de Madrid. Perdeu para quem que foi que perdeu? Perdeu para o Girona? Ganhou do Raio na última rodada e na primeira ganhou do Villarreal. Acho que perdeu do Girona o Betis. Enfim, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Barcelona 3 vitórias, 1 empate. Eu imagino que o Barcelona vai voltar para o 4-3-3 nesse jogo. Acho que o Gundogan vai ser preservado. Ele caiu de mau jeito no jogo da Alemanha contra a França, foi substituído, jogou ainda alguns minutos e depois foi substituído. Não deve ser problema para o jogo, mas tem Liga dos Campeões na terça-feira, não tem por que começar jogando, acho que contra o Betis. Então eu acho que o time vai voltar para o 4-3-3, sem Gundogan, sem Pedri. E o Fermin também está suspenso, porque ele foi expulso no jogo do Barça B, então ele não pode jogar pelo Barça A nessa rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona teria de opções de meio campo Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Gavi e Sergi Roberto. São as 4 opções que tem para o meio, então acho que ele não começa com 4 meio-campistas, já contando que o Cancelo será titular pela lateral direita, acho que isso vai ficar bastante fixo a partir de agora, e o Ferran Torres vem pedindo passagem. Então eu acho que vai ser um 4-3-3, com Félix e Rafinha no banco de reservas, com Lamine Yamal aberto pela direita e o Ferran Torres aberto pela esquerda. Olho, porque apostar num golzinho do Ferran Torres é uma boa, hein? Ferran Torres tem 4 gols em 85 minutos nessa temporada, somando Barcelona e Seleção Espanhola. O momento é muito bom. Nem é a dica que eu dou, mas é quase que uma dica extra para vocês irem num golzinho do Ferran Torres. O palpite que eu dou é Betis mais 1,5, um handicap para o Betis de mais 1,5 a 1,8. Isso quer dizer o quê? Que qualquer vitória do Barcelona por 1 gol de diferença, se a gente dá 1,5 gols para o Betis, quer dizer que o Betis ganha por meio gol. 1-0 Barcelona mais 1,5 para o Betis, quer dizer 1,5 contra 1. Então o Betis ganharia. Eu estou
para quem ainda não está muito adaptado, né, e familiar ao conceito de handicap, seria mais ou menos isso. O que eu estou querendo dizer aqui é qualquer vitória do Betis, qualquer empate e qualquer vitória do Barcelona por um gol de diferença dá nós a 1,8. E por que eu acho isso? Porque o Barcelona não sobra nos seus jogos, né? O Barcelona ganhou do Villarreal com um gol de diferença, ganhou do Osasuna um gol de diferença, ganhou do Cádiz 2 gols de diferença, mais 1-0 foi sair já aos 37 do segundo tempo. Ou seja, o Barça não tem sobrado nos seus jogos, o Betis é um bom time, é um time competitivo, acho que competirá bem contra o Barcelona. Então, ainda acho que o Barça vence, mas acho que não sobra. Acho que é o típico vitória de um gol de diferença do Barça. Então, pelo valor de 1,80 ser muito bom, eu vou nesse Betis mais 1,5 e uma dica extra, um golzinho do Ferran Torres, não iria mal nesse jogo também. Passando para falar de Real Madrid, Real Sociedad. O Real Madrid venceu os 4 jogos nessa temporada com gols do Bellingham, ou seja, é muito provável que isso não aconteça de novo. Né? A probabilidade não é que um meio-campista faça tantos gols toda hora, então acho que não é uma boa aí que o Bellingham vá marcar, embora ele tenha feito gol pela Inglaterra também. O Real Madrid continua com seus 6 jogadores machucados, Courtois, Militão, Mendy, Ceballos, Arda Güler e Vinícius Júnior. Eu falei 6? Courtois, Militão, Mendy, Ceballos, Arda e Vinícius. É isso mesmo, 6. A Real Sociedad vem de uma vitória de 5-3 sobre o Granada, mas nos seus 3 jogos anteriores tinham sido 3 empates, 2 empates por 1-1 e um empate por 0-0. E nas últimas 5 visitas da Real Sociedad ao Santiago Bernabéu, a Real não perdeu em 3. São 2 vitórias do Real Madrid, 2 empates e uma vitória da Real Sociedad. É um time que normalmente joga bem no Santiago Bernabéu, é um bom time, vai estrear a Liga dos Campeões no meio da semana que vem. Não sei se já jogou Champions, a Real Sociedad, mas esse grupo já jogou no início dos anos 2000. Mas esse grupo certamente não, então assim, é novidade para todo mundo ali. A dica que eu dou para vocês nesse jogo aqui é um handicap do Real Madrid menos 0,75. Eu sei que esse é um pouco mais complicado para quem é mais amador nesse mundo, que está pagando 1,8, assim como o do Betis. O que isso quer dizer? Eu acho que o Real Madrid vai ganhar. Então, qualquer resultado que seja vitória da Real Sociedad ou empate, a gente perde. Se o Real Madrid ganhar por um gol de diferença, a gente ganha metade do que a gente jogou. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que joga R$10 para ganhar 18. Se for Real Madrid 1-0, 2-1, 3-2, a gente não ganha 18, a gente ganha 14. Então, a gente ganha metade por causa desse 0,75 aqui, menos 0,75 que eu coloquei. Qualquer vitória do Real Madrid por mais de um gol de diferença, a gente ganha o valor total da aposta. Então, se o Real Madrid vencer por qualquer placar de um gol de diferença, a gente ganha metade. Por mais de um gol de diferença, a gente ganha tudo. Empates ou vitórias da Real Sociedad, a gente perde tudo, completamente desolado, chorando no chão de casa, esperando uma nova oportunidade de se recuperar. Tô brincando. Então, eu acho que o Real Madrid vence a Real Sociedad. Acho que pela tensão que a Real Sociedad vive na próxima semana estrear em Liga dos Campeões, por ser um time que nesta temporada ainda está sentindo a falta de referências da temporada passada, né? Saiu o Sorloth, saiu o Davi Silva, perdeu jogadores importantes. É um time que acho que ainda está tateando a temporada e o Real Madrid no Santiago Bernabéu é muito forte. Então acho que vence. O problema é que a KTO no caso, acha igual eu, então assim, tá com pouco valor a vitória do Real Madrid, não está pagando tanto. Então eu vou ser um pouco mais ousado aqui, que nem é tanto assim. Se o Real Madrid vencer por mais um gol de diferença, eu levo tudo. Se vencer só por um gol de diferença, 1-0, 2-1 Real Madrid, que eu acho bem normal que eu receba a metade do que eu joguei. Indo para a Premier League, meu povo, o último jogo que eu vou analisar com um pouco mais de cuidado aqui, o último é só uma dica mesmo, Manchester United e Brighton, muita curiosidade para ver esse jogo. O Brighton na temporada passada não perdeu do Manchester United, ganhou os 2 jogos de Premier League. O primeiro jogo nem era o De Zerbi ainda o técnico, eu acho que ainda era o Potter. Foi primeiro a segunda rodada do campeonato e depois o De Zerbi veio quando o Potter assumiu o Chelsea depois da demissão do Thomas Tuchel. Então, mas o De Zerbi jogou 2 vezes, ganhou uma, empatou outra, perdeu depois nos pênaltis, na final da Copa da Liga inglesa. O Manchester United tem muitos desfalques, Varane, Lisandro Martinez, Malásia, Luke Shaw, Amrabat, todos esses não jogam, muitos deles, quase todos eles, né, aqui no setor defensivo, o Amrabat já é meio campista, mas ainda é um meio campista defensivo. Então é uma defesa do Manchester United muito enfraquecida contra um time que ataca, contra-ataca muito bem.
Não tem duas peças muito importantes o Brighton. Não vai ter o Ferguson, atacante irlandês que fez 3 gols contra o Newcastle na última rodada. Tomou uma pancada, saiu machucado, na data FIFA não foi utilizado pela Irlanda e voltou, não deve jogar ainda. E não tem o Enciso também, né, o meia paraguaio, que vai ficar fora por um tempo por uma lesão mais grave. Muito boa chance para o Ansu Fati. É um jogo muito interessante para quem gosta aqui do Barcelona e acompanha ver, pela chance do Ansu Fati começar jogando nesse time tão insinuante que é o Brighton. É um jogo que o Brighton, em todos os jogos desta Premier League até agora, os dois times marcaram, tanto o Brighton marcou como os adversários do Brighton marcaram, e o Manchester United, com todos esses problemas de defesa, não está inspirando muita confiança na defesa também. Então, se você for ver que os dois marcam, está pagando 1,44, alguma coisa assim. Que os dois não marcam, está pagando mais de 2,5. A grande tendência é que os dois marquem. A grande tendência é um jogo de gols. Então, a minha dica aqui é um jogo de menos 3,5 gols. Se sair 1, 2 ou 3 gols no jogo, ou 0 gols, a gente ganha. Se saírem mais do que 3, se saírem 4, 5, 6, 7, 10 gols, a gente perde. Os 3 jogos da temporada passada foram jogos de menos 3 gols e meio. Acho que foi um 2-0 Brighton, um 0-0 e um 1-0. Foram jogos de pouquíssimos gols entre essas duas equipes. Eu acho que a tendência é essa, que o jogo não se abra tanto. Muitas vezes, quando se espera um jogo tão aberto assim, é uma boa apostar em poucos gols. Ou um time é muito superior ao outro e a gente pode apostar numa goleada, mas quando se espera um jogo de muitos gols entre dois times muito parelhos, esse jogo pode se fechar. Se não sair um gol cedo, então esse jogo pode não se abrir, os dois times podem se guardar, porque esse tiroteio é excelente para quem assiste, mas os dois times não gostam de uma troca de golpes tão franca, os técnicos principalmente não gostam disso. Então, normalmente, quando se espera um jogo de muitos gols para os dois lados e não para um lado só, eu acho que a tendência é que se feche um pouco mais. É uma estratégia que eu normalmente tenho. Em 2 das 5 dicas aqui eu estou indo nisso, né? Tanto no Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen, como no Manchester United e Brighton, que será um jogo de poucos gols. Estou muito curioso para ver, tá? O estilo do Brighton, a coragem do Brighton, o divertimento que o Brighton tem contra o Manchester United. Vamos ver se vai funcionar contra o Manchester United, que essa temporada oscilou, maus jogos, alguns bons jogos, jogou bem contra o Arsenal, jogou de forma correta contra o Arsenal e deu azar no finalzinho, o impedimento do Garnacho e depois o gol do Declan Rice, mas acho que fez um bom jogo contra o Arsenal. Estou muito curioso para ver. Menos de 3 gols e meio a 1,76, uma boa odd. Jogar 10 reaisinhos aí pode ter 17 de volta. E uma última diquinha para vocês aqui, Nottingham Forest contra Burnley. Esse jogo é na segunda-feira, o Burnley começou muito mal, com 3 derrotas, com goleadas, não está encaixado, não conseguiu ainda competir. Como competiu na segunda divisão o time do Company, de muita posse de bola, muito envolvente, jogando muito protagonista. Talvez para a Premier League seja um elenco curto para fazer isso, o Burnley ainda não conseguiu minimamente competir. Contra o Nottingham Forest, que tem 2 vitórias, 2 derrotas, que em casa ganhou seus jogos, que vem jogando de forma competitiva bem, é um time mais fechado, de contra-ataque, de não propor tanto, mas que compete bem, e que para ganhar em casa desse Burnley está pagando 2,2. Então é uma última dica aqui para vocês, sem muitas informações sobre os jogadores e tal, simplesmente que pela fragilidade que o Burnley mostrou até agora e o bom momento do Nottingham Forest, pode ser uma boa. São as dicas que eu deixo para vocês desse final de semana, meu povo. Curte isso daqui para me ajudar, se inscreve no canal também. Amanhã tem vídeo respondendo as perguntas de vocês. A caixinha já ficou aberta no Instagram, eu já vou gravar esse vídeo hoje para publicar amanhã. Então amanhã tem vídeo respondendo vocês. No sábado tem pós de Barcelona Betis. Domingo não sei se tem alguma coisa. Na segunda-feira tem Café com Beckler, falando muito provavelmente desses jogos aqui, fazendo um review e falando de mais jogos que eu, porventura, tenho assistido no final de semana. Depois já vem semana de Liga dos Campeões. Então, fazer só a favor de se inscrever aqui, porque depois de uma data FIFA chatíssima, a gente volta a alimentar esse canal aqui. Beijo, meu povo. Até amanhã respondendo vocês. Vocês façam favor de não ter tanto juízo assim, porque já é quinta-feira e já pode começar, a partir de agora, a enganar na sexta-feira e cumprir tabela para o final de semana ser muito alegre. Valeu, gente. Tchau.